Olá, sejam bem-vindos ao sexto episódio do Sem Cortes e eu hoje estou duplamente animada, duplamente feliz porque finalmente ganho a vergonha na cara e podem-me ouvir em plataformas de áudio. Yay, parabéns para mim! Eu já expliquei para aí em 2 podcasts que eu só publicava no YouTube porque eu ainda não tinha tido tempo para pesquisar e para tentar perceber como é que eu podia pôr o podcast em plataformas de áudio e finalmente ganho a vergonha na cara e perdi um bocadinho de tempo a perceber isso. No momento em que estou a gravar este podcast, vocês já me podem ouvir no Spotify e no SoundCloud, para além do que me podiam ouvir no YouTube, e espero que quando isto sair já me possam ouvir na Apple Podcast. Não sei se vão poder ou não, de qualquer das formas. Se me estiverem a ouvir no YouTube, está aqui na caixa de descrição, sei lá, as outras plataformas onde podem ouvir. Vocês logo escolhem onde é que preferem, Spotify, Apple Podcast, SoundCloud, enfim. Se preferirem ficar no YouTube, ficam, se não, mudam-se. Se já me tiverem a ouvir numa plataforma de áudio, acho que não devem querer ir ouvir-me para o YouTube, não sei, mas lá está. Estou muito contente porque era uma coisa mesmo que eu já queria fazer há algum tempo, mas também não é uma cena assim tão simples começar este processo e eu agora que perdi esse tempo estou muito contente porque agora é que eu sinto que isto virou um podcast a sério, porque para mim um podcast não podia estar só no YouTube e agora estou mesmo realmente muito contente e eu sei que há algum público do YouTube que ainda me pede para fazer os episódios do podcast com imagem, não só com som, mas já expliquei há uns podcasts atrás o porquê de eu preferir só com som. Não estou a dizer que um dia ou que de vez em quando eu não faça com imagem no YouTube, mas de momento não é essa a nossa realidade. Estou mesmo super contente. Eu ando a ouvir mais podcasts com isto tudo, também como estive a explorar outras plataformas de som, acabei por me inscrever ainda em mais podcasts. Eu ouço a minha maioria dos podcasts na Apple Podcasts, mas então, como estava a procurar coisas, não é? Ver como é que se fazia, encontrei ainda mais e ando a ouvir muito mais. E eu reparei numa coisa que me fez pensar, não sei, eu reparei que todos ou quase todos os podcasts começam com uma musiquinha de início e de fim, ou seja, de início vocês ouvem uma musiquinha durante uns 10 segundos ou uma introduçãozinha, depois há todo o podcast e no final acaba com uma musiquinha. No meu não temos isso, mas eu estou muito tentada a fazê-lo. Portanto, neste podcast nem sei se já começou com musiquinha ou não, não faço ideia, não sei se o próximo vai começar, mas eu acho que dá um estilinho, apesar de eu achar extremamente inútil, porque, opá, sério, sei lá, às vezes é só uma musiquinha, sei lá, não serve para nada no fundo, mas dá assim um clima tão fofinho. Agora, há pessoal que mete tipo 50 segundos de música. Aí eu já acho exagerado, porque eu não abro um podcast para ficar a ouvir 50 minutos de música de fundo. Eu quero começar a ouvir logo o que a pessoa tem para dizer, mas enfim, foi só um desabafo. Para quem me está a ouvir pela primeira vez numa plataforma de som, olá, o meu nome é Beatriz Martínez. Eu sou literalmente uma menina do YouTube. Eu comecei no YouTube e para aí há 5 meses criei o Sem Cortes, mesmo com uma ideia de podcast, mas era só no YouTube e eu gravava com imagem. No espaço de quê? 4 meses, 3 meses gravei 2 episódios. Porquê? Por causa da imagem, porque eu tinha preguiça de me arranjar para gravar o podcast, porque isto era suposto ser o mais honesto possível e então eu só queria gravar quando estivesse mesmo no mood. Há pá aí um mês voltei com o podcast sem imagem. Estou muito mais feliz neste momento com assim sem imagem e agora, como já sabem, pronto, comecei a pôr os episódios em plataformas de som. Se não me conhecem no YouTube, aconselho mesmo a ver, não estou a fazer publicidade só porque sim, porque provavelmente se vocês se identificarem aqui com o que eu falo no podcast ou com a minha forma de falar, é provável que talvez gostem do meu canal do YouTube, chama-se Beatriz Martínez. Mas enfim, também eu acho que a maioria de vocês já vieram pelo YouTube, portanto não sei o que é que eu estou para aqui a falar. Começando com o assunto em si do episódio 2. Para quem já viu os meus outros episódios, hoje é o episódio 6, portanto os outros 5, a maioria deles falava de vários assuntos. Ultimamente o que é que eu tenho feito? Tenho falado de coisas que acontecem na minha semana e depois desenvolvo a minha opinião sobre elas, ou enfim, vou mesmo divagando. Só que havia um tópico no podcast passado, eu falei de Too Hot to Handle e depois, a partir daí, se não viram, acho mesmo que deviam ver, eu falei um bocadinho de estereótipos, a pressão para um corpo perfeito, enfim, dei um cheirinho da minha opinião
E eu recebi um feedback muito bom. Os comentários no YouTube foram super bons e foram super, não sei, vocês gostaram bastante do tema e discutiram, não, trocaram opiniões comigo, escreveram aqueles testamentos pequeninos, mas testamentos, a dar a vossa opinião. E eu gosto muito quando isso acontece, porque parece que realmente vocês estão mesmo a ouvir o que eu estou a dizer e a pensar comigo. E então eu pensei, por que não gravar um episódio mais dedicado a isso? Não aos estereótipos só, mas provavelmente muito à volta disso. Não sei, honestamente eu só escrevi uns tópicos, não sei se isto vai dar tempo para um episódio só, se não vai, estamos mesmo na fé. E para falar deste assunto, eu sozinha acho que não conseguia, não sei, era só a minha opinião, só a minha experiência. Então eu fui fazendo algumas sondagens, fui perguntando algumas coisas no meu Instagram, se não me seguem, é Beatriz_Trix. E vocês foram ajudando, eu fui perguntando algumas coisas e assim consegui ter uma noção melhor do que é que vocês achavam, o porquê de cada coisa, a percentagem, enfim. A primeira coisa que eu vos perguntei logo assim de caras, antes de ir diretamente para os estereótipos, foi que vocês me deixassem vantagens e desvantagens das redes sociais. Andou tudo um bocadinho à volta do mesmo. Foi muito fixe ver a vossa opinião sobre os assuntos e o que é que vocês achavam que era uma vantagem ou uma desvantagem. Eu vou ler assim tudo corrido, as desvantagens. Tirei aqui as que mais se falou. Então, basicamente, vocês falaram muito de pressão social, estereótipos de beleza, estereótipos de vida perfeita, falta de empatia, falta de privacidade, expostos a maus comentários, a comentários de pessoas que não conhecemos, falsidade no geral e toxicidade. Foram assim os tópicos que vocês mais escreveram. Vocês não desenvolveram muito, eu tive muito poucas pessoas que depois, porque isto era uma caixinha de perguntas, algumas pessoas enviaram-me mesmo por DM a desenvolver. E eu tenho a dizer que eu concordo com todas as desvantagens que vocês metem aqui e compreendo, por exemplo, quando vocês falam de pressão social, eu acho que anda tudo muito à volta do mesmo. Eu vou dizer como é que eu interpreto tantas mensagens que mandaram no DM como isto. Eu acho que vocês, e também é o que eu sinto, obviamente, nós no momento em que estamos, vou dar o exemplo do Instagram, que eu acho que isso é uma das plataformas, uma das redes sociais onde isso se nota muito. Ao vermos os stories das pessoas, e atenção que eu não estou a criticar quem faz isso, é normal, eu própria não vou pôr um story a chorar, digamos assim, tipo, ou pelo menos não é da minha personalidade fazê-lo, porque neste momento eu não estou com o mood para estar a gravar alguma coisa ou a publicar alguma coisa. Então quando nós abrimos as redes sociais, o que nós vemos a maioria das vezes é um monte de pessoas felizes, um monte de pessoas que estão a viver a vida de uma forma boa, que a vida está a correr bem. Não sei se estão a perceber o que eu estou a dizer. E nós temos que ter em noção e temos que ter a consciência de que essas pessoas publicaram os stories, são vídeos de 15 segundos, malta. Mesmo que o pessoal fale muito, o pessoal não falou mais de 5 minutos. 5 minutos de 24 horas do dia daquela pessoa. Ou seja, ele mostrou a parte boa, porque é a parte que essa pessoa está no mood de mostrar. E então quando nós abrimos as redes sociais, nós vemos tudo de bom. E daí é que eu acho, por exemplo, quando vocês me dizem estereótipos de beleza e de vida perfeita, especialmente aqui vida perfeita, é porque nós estamos sempre a comparar a nossa vida com a vida das pessoas que nós seguimos no Instagram. E realmente essa pessoa aparenta mostrar, aparenta ter uma vida perfeita. Quanto à relação de pressão social, exposta a maus comentários, não sei, pressão social eu acho que vocês podem, imaginem, eu acho que há muita comparação nas redes sociais, então isso pode resultar de uma pressão social, portanto, vocês veem se calhar 15 pessoas que apareceram na vossa timeline, todas com, não sei, todas com o cabelo, aquele cabelo, imaginem, meio encaracolado, mas super penteado, que supostamente, imaginem, não tem frizz, e as pessoas acham de até meter um bocadinho de Photoshop e tipo retocaram um cabelo super brilhante. Estão a perceber o que eu estou a dizer? E as 15 pessoas estavam com esse cabelo super brilhante. E o que é que vocês vão ver? Vocês vão sentir-se tipo pressionados, vocês vão achar que aquilo é a normalidade, aqueles 24 horas do dia da pessoa bem arranjada, e vão sentir uma pressão sobre isso. E
opá, eu acho que é tudo muito à volta disso. E eu acho que mesmo o importante é nós, e foi uma coisa que eu fui ganhando com o tempo, é termos consciência e plena consciência de que as pessoas só mostram o bom da vida. Há pessoas, e de vez em quando mostramos, quando digo mostramos, eu a refiro mais a influencers, whatever, criadores de conteúdo, mostramos a parte má ou falamos sobre algum assunto que não correu tão bem, mas é normal que estas pessoas não estejam no mood para mostrar a parte má do dia delas, porque faz sentido, vocês não querem estar a fazer um vídeo para o YouTube enquanto estão a chorar ou enquanto estão tristes ou chateados com alguma coisa. Então nós acabamos sempre por ver a parte boa. Então eu acho que é muito importante termos na nossa cabeça que aquilo é só uma parte da vida da pessoa e que muitas vezes aquilo nem é a realidade. A pessoa está a mostrar uma coisa porque quer ganhar seguidores ou porque quer passar uma imagem dela que não é a verdadeira. E, portanto, se nós tivermos isso na nossa cabeça, se nós virmos que realmente isso não é a realidade, pelo menos comigo resultou, e pensar nisso, começamos a perceber realmente e conseguimos que aquilo não é uma vida 100% verdadeira. E assim, começamos a comparar-nos menos. Outro tópico que eu achei muito interessante aqui foi expostos a maus comentários, e eu acho que isto aqui é mais virado para pessoal que tem Instagram público, criadores de conteúdo, tem Instagrams, whatever, por exemplo, tanto no Instagram como no YouTube, porque geralmente as pessoas, os outros têm coisas privadas. Claro que vai depender de tudo da forma como vocês filtram a informação que querem passar, mas no Twitter, por exemplo, qualquer coisa, mas vocês podem ter perfil privado, por isso é que eu digo, também depende um bocado da forma como vocês filtram a informação que querem ou não que seja pública, mas no Twitter parece que as pessoas estão muito mais expostas a comentários e a opiniões dos outros que, tipo, não pediram. Lá está, eu acho que é muito importante, antes de publicarem alguma coisa nas redes sociais, perceberem, quer que isto seja público, quer que isto seja privado. Se for público, ok, estou a pôr isto público, mas eu realmente quero que seja público, ou seja, eu realmente quero mostrar isto a toda a gente, ou não, se calhar não publico e guardo só para mim. Claro que vocês podem publicar uma coisa que realmente gostam, por exemplo, pessoal que começa o canal no YouTube ou que começam youtubers no geral, e acabam sempre por receber comentários negativos, mas também é uma questão de aprender a lidar com isso e ter limites. Depois, vantagens, tipo, vocês mandaram-me 90% de desvantagens e 10% de vantagens. As que eu tirei aqui foi, a que mais me disseram foi contacto com pessoas de todo o mundo, falar com amigos que estão noutro sítio ou agora na quarentena é muito útil, concordo a 100%. Entretenimento, também concordo. Eu acho que, pelo menos onde eu tenho mais entretenimento, não é onde eu passo mais tempo, por exemplo, o Twitter eu passo imenso tempo, mas eu não considero entretenimento. É mesmo o YouTube e a Netflix. O Instagram eu não sei, é entretenimento, mas eu não considero entretenimento, não sei explicar. Mas sim, é uma ótima forma de se entreterem e de terem, sei lá, coisas grátis para fazerem, para verem. Informação rápida, o que é ótimo. Imaginem se vocês cada vez, hoje em dia, quisessem fazer um trabalho da escola, tivessem que ir obrigatoriamente para uma biblioteca, porque só ia cá a informação. Ou seja, não podiam fazer trabalhos em casa, ou tinham que ir alugar um livro, não sei o quê. Portanto, nós somos super privilegiados nesta geração, porque temos, lá está, o privilégio de ter esta informação tão rapidamente. Tanto para pesquisas, como mesmo como notícias. Basta vocês abrirem o Google, irem ao Google Notícias, nem se têm que esforçar para pesquisar pela notícia e aparecem as notícias do dia. E outra coisa que alguém disse que eu achei muito interessante foi podermos inspirar-nos nos outros. Portanto, esta pessoa e este tópico, no caso, eu acho que tem um bocado dos dois lados. Tem a vantagem, claro, de nos podermos inspirar na parte positiva dos outros e motivar-nos e inspirar-nos em looks e em estilos de vida e whatever. Eu acho isso super positivo. Eu mesma faço, mas também lá está, tem um lado negativo que é inspirarem-se demais e compararem-se demais. Mas lá está. Isto tudo, o que é que há mais? Estas redes sociais, eu acho que cria muito estereótipos, não é? Porque a maioria das pessoas e das influencers, ou muitos delas, mostram só
ou não é mostram só, porque eu também não publico uma foto em que eu me esteja a sentir feia. Portanto, as pessoas acabam por publicar o seu ângulo mais bonito. E eu não critico isso, eu compreendo, obviamente, que nós vamos publicar o que nós achamos o nosso lado mais bonito, o nosso ângulo que mais nos favorece, porque é a forma que nós nos sentimos melhor. Mas isto vai provocar nos outros, não, vai causar em outras pessoas, pode vir a causar em outras pessoas problemas graves de psicológicos e depois, consequentemente, físicos, às vezes, infelizmente, porque acham que todas as pessoas são assim. Especialmente agora, muito felizmente, há pessoas que não se enquadram neste padrão da que a sociedade impôs, quando eu digo isto é mais em relação a padrões físicos, e cada vez mais nós vemos pessoas que não se enquadram neste padrão a publicar fotografias e a mostrar a realidade. Por exemplo, há uns anos atrás, eu não via ninguém a publicar fotos onde se vissem as estrias. E hoje em dia já há pessoal a fazer isso. Isso é a melhor cena que há, porque a realidade é que a maioria das pessoas tem estrias. Ou já teve, ou vai ter, ou celulite, ou uma gordurinha acumulada, ou várias gorduras acumuladas, whatever. Existe e isso tem de haver nas redes sociais. As pessoas... é bom que publiquem isso porque é uma realidade. E assim as outras pessoas, especialmente pessoal que entra mais novo nas redes sociais, começa a perceber que as pessoas não são todas, por exemplo, as mulheres não são todas, nem sei o que é que os modelos têm, 1,80m e 50kg, não faço ideia, mas não é a realidade, não é só aquilo. E por eu estar a pensar nisto, eu perguntei no meu Instagram com que idade é que começaram a usar redes sociais. E eu pus uma sondagem a dizerem-me antes dos 11 anos, ou depois, ou com 11 anos. E 35% dos meus seguidores, atenção que isto é os meus seguidores, não é? Claro que estas sondagens podiam mudar se se o meu público-alvo fosse pessoas de 40 anos. Claro que não me iam responder, que começaram a utilizar antes dos 11 anos, porque nem haviam redes sociais há 30 anos atrás. Mas pronto, o meu público, 35% dele começou a utilizar antes dos 11 anos e, consequentemente, 65% com ou depois dos 11 anos. E eu não estou a criticar vocês terem redes sociais antes ou depois de X idade, isso é com os vossos pais, com os vossos responsáveis. O que é que eu acho? E atenção, eu acho que eu criei o meu Facebook para aí com 11 anos também. O ponto importante que eu queria aqui é que com 11 anos um jovem, um pré-adolescente, uma criança, nem sei muito bem, ainda é uma criança, eu acho, com 11 anos, está a entrar na pré-adolescência. Ainda está a formar as suas opiniões, obviamente, está a formar tudo. É nesta idade que as pessoas começam a ter opiniões mais fortes, a perceber o que é que querem, o que é que não querem. É nesta idade que entram na puberdade e o corpo começa a sofrer mudanças. E é exatamente, mais ou menos, nesta idade, entre os 10 e os 13 anos, que a maioria das pessoas entram no Instagram. E é a partir desta idade que elas e eles começam a olhar para o que se vê muito no Instagram, que está dentro daquele, voltamos ao mesmo, estereótipo de, por exemplo, corpo perfeito. Há pessoas que não ficam minimamente afetadas, obviamente, mas há pessoas que realmente ficam muito afetadas por começarem a comparar-se, por exemplo, com alguém, com o estilo de vida de alguém, com a casa de alguém, com as roupas de alguém, com o corpo de alguém, com a forma de pensar de alguém. E 11 anos nós somos muito novos para começarmos a estar já expostos a tantas comparações. Antigamente, com 11 anos, as pessoas brincavam na rua. Infelizmente também havia pessoas que iam trabalhar, obviamente, mas também as crianças brincavam na rua até muito mais tarde. Não havia esta pressão, não havia tanta informação ao mesmo tempo para pessoas tão novas. E eu perguntei se vocês já se tinham sentido mal por se compararem a alguém por se compararem com alguém numa rede social. E eu não disse nenhum tópico. Eu só disse por se compararem com alguém já se tinham sentido mal. E 75% de vocês
disse-me que já se tinha sentido mal em algum aspecto, em algum momento da vossa vida, por se ter comparado com alguém. Portanto, isto é quase uma grande, mas esmagadora maioria já se sentiu mal em algum momento da vida dela por se comparar com alguém numa rede social. O que é muito. E faz parte, eu acho que toda a gente, eu não sei, aqueles 25%, como é que nunca se sentiram mal por se compararem com alguém, mas whatever, eu acho que faz parte, eu acho que, é normal vocês entrarem numa rede social e aparecerem-vos um monte de pessoas que podem ser consideradas as melhores, as mais bonitas, as mais inteligentes e vocês não se identificarem com essas pessoas. E é normal, eu acho que acaba por ser normal compararem-se e sentirem-se mal. O importante, lá está, é tentar ultrapassar isso. Se vocês acham que alguém que vocês seguem é tóxico, ou seja, que não vos faz bem, é mesmo dar unfollow e passar à frente. E claro que é preciso ter uma mentalidade desenvolvida para isso, e é uma coisa que se desenvolve ao longo do tempo, mas lá está, por isso é que eu acho que pessoal com os 11 anos são muito novos para isto, mas eu compreendo que também há o outro lado, obviamente há o lado de entretenimento, por isso é que também eu acho que é importante, eu não sei, porque eu não me lembro como é que era quando eu tinha 11 anos, mas se calhar os pais tentarem controlar um bocadinho o tipo de conteúdo que é consumido, especialmente porque os influencers não têm, mas não têm uma responsabilidade. Por exemplo, um youtuber diz uma asneira num vídeo e aquele vídeo nem sequer era direcionado para crianças. Depois os pais não podem vir bater, entre aspas, nesse youtuber porque o filho de 9 anos aprendeu uma asneira que ele não queria que aprendesse. Porque aquele vídeo não era para crianças, porque se o vídeo for direcionado para crianças, o YouTube não deixa que aquele vídeo... Aliás, agora nem se pode dizer asneiras no YouTube, mas whatever. Vocês têm uma opção de falar do YouTube, porque é o que eu mais sei, não é? Tem uma opção de dizer se o vídeo é ou não direcionado para crianças. E se for, tem... por exemplo, os meus não são direcionados para crianças. Vídeos direcionados para crianças são apenas vídeos de desenhos animados, músicas para crianças, mesmo 100% para crianças. Se for, tem uma série de diretrizes que têm de seguir. E então, se não for, a culpa não é do youtuber, que o filho aprendeu uma asneira ou aprendeu alguma coisa que o pai não queria. A culpa é do pai que não controlou o conteúdo que o filho estava a consumir. E acho que isso é um tópico muito importante. Não estou a dizer com 15, 16, que honestamente 13, 14 já é um bocado difícil, mas miúdos de 8 anos têm de ser controlado o conteúdo que eles consomem. Tipo, pelo menos este é o meu ponto de vista. E destas, como eu estava a ver que a percentagem era alta, 75% das pessoas, eu perguntei, se já se tinham sentido mal por se compararem, eu perguntei em que aspecto é que era. E tipo, eu não sei a percentagem, mas eu acho que 99% do que vocês me escreveram era em aspecto físico. Ou seja, depois houve uma menina, eu não me lembro, e não tirei print, mas eu não me lembro do nome, mas eu lembro o que ela disse, que me mandou uma mensagem no DM e desenvolveu esta ideia. E o que ela me disse foi que, basicamente, ela segue um monte de pessoas e sente que a esmagadora maioria dessas pessoas se encaixam num padrão que se acredita ser o perfeito. Eu discordo, se vocês me conhecem, eu totalmente discordo com todos esses padrões. Eu acho que cada pessoa tem realmente de ser como é. E ela também me dizia que ela seguia muitos atores, eu acho que eu nunca me tinha lembrado disto, muitos atores de séries da Netflix, e eu também sigo muita gente. E a grande maioria desses atores são ainda mais dentro desses padrões e fazem fotografias profissionais lindas, super produzidas e coisas do género. E ela sente que, cada vez que ela abre o Instagram e começa a fazer scroll, que ela vê aquilo e fica-se a sentir mal porque sente que não se encaixa de todo naquele padrão e se fala sentir mal. E eu compreendo totalmente o que ela está a dizer em termos de realmente, por exemplo, ela tocou nesse ponto dos atores da Netflix que eu nunca me tinha lembrado, por acaso. Eu sigo, tipo, imensos atores, imensos famosos, imensos cantores, especialmente atores da Netflix, e eles aparecem muito no meu Instagram, realmente. E foi um tópico que eu achei muito interessante, mas lá está, esmagador, bem 99% de vocês me disseram que se compararam em aspecto físico. Depois,
também me disseram vida perfeita, sem problemas. Depois, em relação, por exemplo, a estudos, pessoal que é 100% produtivo ou que mostra que é 100% produtivo. Pronto, muito à volta disso de uma vida perfeita. Também me disseram, em relação a casas e coisas do género, achei muito engraçado. Foi mais um comentário de pessoas a dizerem coisas do género, por exemplo, porque a maioria dos influencers que eu sigo parece que têm casas perfeitas, super luxuosas e super bonitas, e então parece que toda a gente tem uma casa assim, e que sou eu que não tenho. Malta, pelo amor de Deus, vocês têm noção que praticamente só eles, não é só quando eles é tipo youtubers muito grandes, é que têm esse tipo de casas, ou pessoas, ou pessoas que trabalham, mas que a grande maioria da população não tem a oportunidade de ter essas casas a que vocês se referem. Também alguém me falou por DM, deu-me alguns exemplos a alguns youtubers tipo Filipe Neto, vocês têm noção. Vocês têm noção da quantidade de subscritores que ele tem. Eu acho que ninguém tem noção da quantidade de dinheiro que ele não deve receber por fazer uma publicidade em 4 stories do Instagram. E não estou a desvalorizar o dinheiro que ele tem, eu estou a dizer que, ok, mas mais ninguém tem essas casas gigantes. E eu acho que é importante realmente as pessoas pensarem nisso, porque se vocês forem ver, a grande maioria da população não tem essas casas. Tipo, não tem, simplesmente. E depois, eu acho um tópico muito interessante. Por exemplo, o meu quarto. Realmente, eu tenho a sorte de ter um quarto bastante grande, mas nem é do tamanho do quarto que eu queria referir. É da forma como o quarto está. Quando eu cheguei a esta casa, as paredes eram amareladas. E eu pintei, eu não, o meu pai pintou as paredes do meu quarto em tons que realmente eu acho que para mim é o que faz mais sentido. Eu tenho o teto branco, não é? Depois tenho todas as paredes num cinzento claro e a parede onde está a cama um cinzento bastante mais escuro. Porquê que eu gosto destas cores? Porque eu acho que posso sempre depois mudar a decoração, a cor da decoração e vai dar sempre certo. E tenho a minha mobília branca do IKEA. Sim, é tudo do IKEA. E então o meu quarto realmente é uma coisa que, não é que eu me orgulho, mas que eu gosto bastante da decoração, identifico-me muito. Mas o resto da minha casa não é assim. Então às vezes, imaginem, se eu só gravar no meu quarto, vai parecer que a minha casa é uma coisa que não é. Como é que eu ia te explicar? Parece que, que toda a minha casa é como o meu quarto. Se eu só gravasse no meu quarto. Porque vocês só viam aquilo. Então vocês iam criar uma ideia que a minha casa era toda de paredes cinzentas e mobília branca e toda fancy, e até iam achar que, por exemplo, coisas bué trouxas, que o mármore da minha cozinha é aquele mármore branco e cinzento bué giro, que é o meu sonho de mármore de cozinha, quando eu tiver uma cozinha. Na realidade não é, tipo, não tem nada a ver. Por exemplo, a minha cozinha tem armários castanhos, sei lá, normais, armários castanhos. O quarto do meu irmão é preto e vermelho. O quarto dos meus pais também tem coisas em madeira, castanha. Tipo, a minha sala também é castanha. Ou seja, estão a perceber? Vocês, se calhar, aquele youtuber esforçou-se muito e decorou muito apenas o estúdio onde grava. E então o estúdio realmente é super lindo, é super perfeito. Mas o resto da casa daquela pessoa é uma casa normal. Eu não sei se... Eu se calhar estou a divulgar... Ai, what the fuck. Olha, esqueci da palavra. Mas estou a demorar demasiado tempo a falar deste assunto. Mas acho que foi um exemplo bom. As pessoas vão mostrar aquele momento daquela vida, da sua vida, que elas acham mais bonito, por exemplo. E eu acho que é muito daí que vêm os estereótipos. Se calhar o estereótipo de que as casas mais bonitas são as que têm parede de X cores. Ou que as pessoas mais bonitas são as que têm o olho de X cores. Ou que pesam X quilos. Ou que medem X metro. Metro. 1 metro e tal, a maioria das pessoas, 2 metros e pouco. Estão a perceber o que eu quero dizer? Eu acho que é a partir daí que se formam muitos estereótipos. Ou que todos os youtubers têm uma casa X. Pá, é um estereótipo, porque não é verdade.
E eu achei engraçado porque eu também estava a estudar em psicologia há tipo uma semana atrás. O que nós demos foi estereótipos, estávamos a falar de estereótipos e depressão de grupo e coisas do género. E entretanto eu fui também, estava no meu livro, estava com preguiça de ir ao livro, fui ao Google e pesquisei definição de estereótipo. E então é uma ideia, conceito ou modelo formado antecipadamente e sem fundamento. E realmente é sem fundamento, porque vocês podem ter um estereótipo, aí sei lá, que todas as pessoas que moram na Suíça adoram chocolate. Sei lá, isto é uma cena boa e nada a ver. Cria-se esse estereótipo e claro que há pessoas que na Suíça não vão gostar de chocolate. Mas imaginem que comer chocolate em Portugal é um crime. Estão a ver? Então, todos os portugueses, ou a maioria dos portugueses que acreditam neste estereótipo que foi criado sem fundamento, vão odiar os suíços porque os suíços comem chocolate. E é uma coisa sem fundamento. Tipo, de onde é que tiraram a ideia que pessoas com uma cintura super fina, sei lá, uma cintura super fina, um rabo e umas mamas grandes, são as pessoas mais giras do mundo? Tipo, sei lá, estão a ver aquele estereótipo. De onde é que se tirou essa ideia? Ou porque é que agora é assim? Se calhar há não sei quantos anos atrás eram pessoas mais retas e com, tipo, sei lá, não faço ideia. Mas de onde é que se tirou essa ideia? Estão a ver? É um estereótipo que se criou uma coisa meio à toa. E as pessoas vão se baseando nisso e cada vez vão acreditando mais nisso. E depois isso leva muita gente a ter problemas. E eu achei muito interessante que eu encontrei uma pesquisa de uma revista do Canadá, se não me engano, que basicamente foram sondados 10 mil adolescentes, todos com 14 anos. Portanto, tinham todos 14 anos, estavam todos na mesma idade. Eu acho muito interessante isso, porque não é que é entre os 10 e os 14, todos com 14 anos. E dos que passavam mais de 5 horas nas redes sociais, ou seja, eles pegaram os de 14 e perguntaram: passas mais de 5 horas ou não passas mais de 5 horas? Os que passavam mais de 5 horas, pegou-se nos que passavam mais de 5 horas nas redes sociais e 50% das raparigas têm sintomas de depressão, dos que passam mais de 5 horas nas redes sociais. E 35% dos rapazes que passam mais de 5 horas nas redes sociais têm sintomas de depressão. Malta, isto são números gigantes. E, tipo, é preocupante mesmo pensarem que 50% das raparigas com 14 anos, destas 10 mil no Canadá, que passam mais de 5 horas nas redes sociais, têm sintomas de depressão e podem realmente vir a desenvolver uma depressão grave por causa das redes sociais. Portanto, eu acho que as redes sociais trazem-nos muita coisa boa, mas também nos traz muitas coisas más. E às vezes eu acho que não é só o ponto de comparação. Às vezes é mesmo a dependência que as pessoas desenvolvem das redes sociais. Eu já fiz mais que uma vez aquilo de estar eu já fiz uma vez uma semana sem Instagram. E depois houve uma semana que eu fiz uma semana sem tecnologia e eu gravei aqui para o canal. E faz mesmo muito bem, porque aí vocês conseguem ter a noção qual é o vosso nível de dependência das redes sociais. Ou do computador, ou do jogo, ou da Netflix, ou whatever. E eu acho que é muito importante vocês experimentarem fazer isso, nem que seja uma vez, e perceberem se realmente vocês conseguem viver sem as redes sociais ou não. Porque se a resposta for não, vocês têm de alguma forma de trabalhar nisso, que isso é super, super, super grave. Depois eu perguntei, tipo há pouquíssimo tempo, eu já deviam ter planeado com antecedência, aos meus seguidores se o quê? Perguntei aos meus seguidores se eles passavam mais ou menos mais de 5 horas ou menos de 5 horas nas redes sociais. E eu estou a ver agora, 60% de vocês disse-me que passava mais de 5 horas nas redes sociais. Não sei se é verdade ou não. E eu não sei, porque, por exemplo, quem tem iPhone sabe que aquilo todos os domingos, se não me engano, vem a vossa média de ecrã diária. E vocês podem ver qualquer dia, mas eles mandam mesmo uma notificação. E eu tenho a média de ecrã. O problema é que eu não consigo controlar muito bem porque eu tenho a média de ecrã do telemóvel, do computador e do Apple Watch. Então junta tudo e faz uma média. Eu trabalho muito no computador aqui por causa do YouTube. Para além disso, a escola. Para além disso,
outras coisas que eu faço no computador e ainda o entretenimento e o tempo que eu passo no telemóvel. Mas dá mais de 5 horas. Eu até posso abrir aqui no meu tempo de ecrã. Olhem, por exemplo, hoje eu tive tempo de ecrã, agora é de noite, portanto acho que posso finalizar assim o meu dia praticamente. Tive de tempo de ecrã 6 horas e 10 minutos. E ele até me diz aqui, pronto, ok, foram 2 horas e 4 minutos de redes sociais, das 5, mas também foram tipo 2 horas e tal, enfim, de produtividade e o resto de entretenimento. O que eu quero dizer com isto é que são muitas horas. Especialmente, o que me choca mais são as 2 horas e 6 minutos, já não sei o que eu disse, de redes sociais. Eu acho que redes sociais se conta tipo Instagram, Twitter e não sei o quê, que foi o que a gente falou neste episódio tudo de hoje, que é onde há mais estereótipos, mais pressão social, que causa depressão, blá 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 blá. Enfim, com isto, não quero atacar ninguém, cada um publica o que quiser, obviamente, nas redes sociais. Só acho que é mesmo importante vocês terem consciência de que o caso nas redes sociais não é 100% o que acontece. E que tem de, se passam muitas horas nas redes sociais, tentar perceber se isso está a fazer bem ou não. Eu passo também muito tempo no computador, porque imagina, eu só editar um vídeo perco tipo 3 ou 4 horas. Então isso vai dar 3 ou 4 horas de tempo de ecrã. Mas, enfim, preciso beber água, desculpem. Ok, isso provavelmente foi bem estranho agora, mas eu estou a falar há 35 minutos. Precisava de beber água. E perdi-me o que estava a dizer, mas provavelmente estava a dizer que vocês têm de tentar perceber o que está a correr bem, se não está a correr bem, se conseguem passar tempo sem as redes sociais, se não, e por favor parem de se comparar com os outros. Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa pensa de uma forma diferente, cada pessoa tem o seu nível de inteligência, cada pessoa tem o seu corpo, portanto não fazem bem de todo em comparar-se. E é basicamente isso. E eu acho que, só para terminar, uma coisa que está a acontecer esta semana, este episódio foi só focado nisso, mas pronto, só para terminar, acho que um bom exemplo disso são pessoas, agora nesta quarentena, que vos mostram, ou que nos mostram nas redes sociais, que estão em quarentena. Estão em quarentena, eu não saio de casa, maltinha. E de vez em quando escapa-lhes não, porque ninguém mete um Insta Story sem querer, mas pronto. E do nada estão com 4 ou 5 amiguinhos dentro de casa deles a fazer uma festinha na quarentena. Malta. E depois, se calhar, esta pessoa até se toca porque recebe, naquele preciso momento, recebe umas 4 ou 5 mensagens rapidinho. Publicou 2 minutos depois, então está a pessoa a cair em cima dele. Apagou o story. E daqui a uma semana até é capaz de ir aos stories e dizer: não se juntem, não vão fazer festas, não vão para a casa dos amigos. Ou seja, esta pessoa não está a mostrar a realidade dela, porque se calhar ela diz isso e daqui a 10 minutos vai para a casa do melhor amigo. Portanto, olha, eu estou de consciência tranquila, eu tenho cumprido a minha quarentena, o estado de emergência acabou, mas eu continuo em casa, em breve. Tenho de voltar às minhas aulinhas por causa dos exames, mas enfim. Isso é um assunto para quando voltarmos às aulas. Porque já estou a imaginar que eu já estou irritada com uma coisa. Mas enfim, isso eu desenvolvo depois. Quando voltarmos, eu já tenho anotado na minha lista de coisas para falar no podcast. Uma delas é isso. Mas enfim. Eu estou de consciência tranquila. Eu tento sempre passar a realidade. Quando eu não estou a ser produtiva, vocês veem nos meus vlogs. Eu digo-vos que eu fico a ver séries. Malta, se vocês ainda acham que eu só estudo, sigam-me no Instagram e no Twitter, porque eu consumo muitas séries. Portanto, o tempo que eu estou a consumir séries eu não estou a estudar, que eu saiba. Mas enfim. Pronto, é isso. Estou muito feliz. Estive a falar aqui 40 minutos. Eu falo sozinha, assim, não sei se vocês sabem. Vocês sabem, né? Pois, é óbvio. Mas ainda há pessoal que grava podcasts com companhia. Podcasts a dois, já tenho sempre um convidado. Eu não, eu faço mesmo de maluca. Estou sentada na minha secretária neste momento a falar para o nada. Literalmente para o nada. Eu estou a fazer gestos, mas estou a falar para ninguém.
estou mesmo muito, muito contente e mesmo muito realizada em estar a conseguir disponibilizar isto em plataformas de som, de áudio, só de áudio, porque eu sinto que com os podcasts eu atingi um público que não é o mesmo público do YouTube. Há muita gente que também me vê no YouTube e ouve os meus podcasts, mas eu sinto que o público que nós juntamos com os podcasts é um público um bocadinho mais, como é que eu dizer, um público mais restrito, que me compreende mais e que vocês assim conhecem outro lado meu, ouvem-me aqui sem qualquer corte, a dizer, sou 100% transparente no que digo e estou muito feliz por me estar... Esqueci-me da palavra outra vez, portanto vocês podem ver que burra eu estou, mas pronto, por estar a sair um bocadinho da minha zona de conforto, porque honestamente eu adoro o YouTube, eu espero que o YouTube continue durante muitos anos, mas nunca se sabe se de hoje para amanhã acontece alguma coisa com o YouTube, ou nunca se sabe se de hoje para amanhã, sei lá, não me identifico mais com a plataforma, não quero mais fazer vídeos. Se calhar um dia, quando eu tiver 40 anos, não vai haver YouTube, ou eu acho que não faça sentido fazer vídeos para o YouTube, mas eu queira continuar o podcast, alguma coisa do género. Então estou muito contente por estar a criar este público do podcast e por ser mais uma coisa que eu estou a fazer. Eu não consigo ficar parada. Já tinha começado há uns 5 meses o podcast, mas eu sinto que agora é que estou mesmo motivada para continuar isto. Estou muito feliz. Se vocês me ouvem no Spotify, eu acho que não podem deixar comentários. Portanto, ou vão ao YouTube comentar, se quiserem dizer alguma coisa, ou vão ao meu Instagram. Se estão na Apple Podcast, ou no SoundCloud, whatever, eu acho que podem deixar comentários, não tenho a certeza. Portanto, enfim, eu quero o vosso feedback. Digam-me o que é que vocês estão a achar. Estou a falar bué, este episódio está super grande. Portanto, eu nunca sei como acabar isto. Não sei se vamos ter musiquinha de fundo ou não. Portanto, se tivermos musiquinha de fundo, vou deixar uns 10 segundinhos a musiquinha de fundo. Se não, olhem, é isso. Tchau. E ainda bem que eu estou a acabar agora, porque os cães estão a começar a ladrar.